Porque presidente tá muito, mas muito longe de governar sozinho. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar da importância de votar direito para deputados e senadores nessas eleições. Na verdade, em qualquer eleição. Mas a gente vai falar aqui especificamente de 2022 porque essas são eleições diferentes da maioria das eleições que a gente, né, enfim, lidou aqui desde a redemocratização. Muitos têm levantado na internet, inclusive aqui nesse canal no Transmissão, a importância da gente apertar 13 na urna para presidente, né? Isso é super importante e a gente de fato tem que apertar 13 na urna para a presidência. Mas não é só o presidente que vai governar o país. Na verdade, muitas das coisas o presidente não consegue fazer se a gente tiver um Congresso que seja muito discrepante dos ideais desse presidente. Então, por isso que a gente vai falar aqui da importância de se votar direito para o Congresso. E também para governadores, né? Mas, enfim, vamos focar mais aqui um pouco no Congresso. Porque, né, a gente quer derrotar aí um certo fascista, né? Então a gente vai ter que enfim, né, derrotar o fascismo como um todo. Não só em uma figura específica que é na presidência, mas como o todo no país. E por isso a gente tem que votar direito em tudo. Bom, para quem nunca votou na vida, ou quem, enfim, pode ter esquecido da ordem das coisas, quando você for chegar na urna para depositar o seu voto, né? Depositar, na verdade, digitar o seu voto, porque aqui a gente, né, tem um sistema eleitoral que é muito mais eficaz, que é totalmente eletrônico e feito de uma forma muito incrível, tá, gente? Urnas não são fraudáveis, tá? Não existe esse negócio de fraude na urna. Então, enfim, a gente aqui não deposita o voto, a gente digita e depois aperta no confirma. Mas quando você chegar lá na urna, você vai se deparar primeiro com deputado federal, né? Deputado ou deputada federal, que é para você depositar o seu voto para deputado ou deputada federal. O cargo de deputado ou deputada federal é muito importante porque a legislação do país ela vai passar pelo Congresso Nacional. Poucas coisas o presidente vai poder fazer com apenas uma medida presidenciável, né? Apenas assim, tipo, com a assinatura presidenciável. Poucas coisas vão poder ser feitas assim. A maioria delas vão ter que passar pelo Congresso para terem peso de lei de fato, né? Decreto presidencial é muito válido, mas é mais fácil assim de derrubar do que de fato uma lei que se passou pelo Congresso. E quando a gente fala de deputado federal, a gente está falando de um cargo ali dentro do Congresso Nacional, que vai ser, né, da Câmara dos Deputados, que é um cargo que vai votar as leis, vai propor e votar leis. E por isso que é muito importante vocês prestarem bastante atenção em quem vocês vão colocar ali na urna, nesse caso, né? Porque a gente está falando de um cargo, de alguém que você vai depositar sua confiança para lá no Congresso fazer projetos de lei, colocar projetos de lei para serem votados e votar em outros projetos de lei. Então a gente está falando literalmente de quem faz a legislação do nosso país, né? De quem ele rege a legislação do nosso país. Então por isso que é super importante você votar direito para o cargo de deputado federal. O cargo de deputado federal, ele tem 4 anos de duração. Então, né, gente, Samanta do futuro aqui de toquinha, quando tava editando, eu percebi que eu não falei sobre quantos deputados federais são eleitos, né? Na verdade, eu falei, mas falei só do DF. Porque todo ano a gente elege todos os 513 deputados de novo, né? E cada estado vai eleger esses deputados de forma proporcional ao número de eleitores que tem naquele estado. Por exemplo, aqui no Distrito Federal, a gente sempre elege 8 deputados federais, né? Sempre são 8 aqui pra gente, mas existem aí estados que têm um eleitorado muito maior, que pode eleger 50, 70 deputados federais por vez. O importante é que tem que fechar ali 513 e a gente já tem isso tabelado por estado. Vai aparecer aqui do lado uma lista para vocês terem uma ideia de quantos cada estado elege, né? De quantos deputados federais cada estado elege.
Muitos desses são eleitos por voto de legenda também. Mais pra frente eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas voto de legenda é uma coisa bem confusa para entender como é que se atende esse coeficiente. Mas enfim, quando eu estiver falando de distritais, eu vou falar sobre o voto de legenda, porque o voto de legenda ele vale tanto para deputados estaduais e distritais, quanto para deputados federais, que é do que a gente está falando aqui agora, né? Dos federais. E, enfim, né? É isso, qualquer coisa, eu volto aqui. Enfim, eu percebi que faltou alguma coisinha ali pra eu dizer, mas é isso. Vamos voltar pra Samantha do passado, que não estava de touca e estava com aquela camisetinha super bonitinha. Como eu disse, o cargo de deputado federal ele dura 4 anos. Então, a cada 4 anos, a gente tem ali a chance de renovar todo o Congresso Nacional na parte de deputados, né? Toda a Câmara de Deputados. A cada 4 anos a gente pode renovar. Não é o que geralmente acontece, né? Mas tem essa possibilidade, caso, né, enfim, as pessoas votem ali, todos os estados, por, por uma renovação, né? Então, isso tem como ser feito. Na prática, a gente sabe que não é o que vai acontecer, e é importante aqui que nós, né, que somos de esquerda, que somos, né, majoritariamente de esquerda, que as pessoas que acompanham a transmissão são majoritariamente de esquerda, então é importante que a gente eleja pessoas que estejam alinhadas com os nossos projetos de esquerda, né? Então, votem em deputados federais que tenham ali alinhamento com projetos de esquerda. Mais pra frente a gente vai falar dessa questão de alinhamento. Nossa, os pelos da Laverne tudo voando por aqui. Paciência. Depois que você apertar ali o número do seu deputado federal, que são 4 números, pelo que eu me lembro, você vai depois, né, vai aparecer ali a foto do deputado que você votou e depois você aperta no confirma, a urna vai fazer um barulhinho, quer dizer que foi computado esse voto. E para deputado federal aqui de Brasília, por exemplo, né, eu diria que a gente tem umas opções muito interessantes como a Erika Cocai, né, que ela já está há algum tempo enquanto deputada e ela tem uma trajetória política muito, muito boa, muito interessante. Eu também diria que a gente tem o Rafael Seba, do PSOL. Diria que a gente tem também a Dani Sanches, do PSOL. Eles não tiveram ainda mandato de deputados federais, mas têm propostas muito boas. São aí pessoas que eu confiaria. Mais pra frente eu vou falar um pouco sobre a importância dos partidos, tá? Mais pra frente. E logo depois a gente vai para o cargo de deputado distrital, né? Deputado distrital é muito importante. Basicamente, o deputado distrital tem funções muito parecidas com o de deputado federal. A diferença é que o deputado ou deputada distrital vai servir ali. Nossa, estou falando distrital, né? Mas é porque eu estou pensando no Distrito Federal, porque eu moro em Brasília e aqui em Brasília a gente tem deputado distrital. Se você não mora em Brasília, aí vai ser deputado estadual, né? Porque, enfim, é o deputado ou deputada que vai ali cuidar das delegações do seu estado, daquela região que você mora. Então, ele vai ser mais próximo, né? A maior diferença do deputado estadual ou distrital para o federal é justamente que o deputado estadual ou distrital não pode aprovar leis, não pode votar leis que têm um âmbito federal, né, que tem um âmbito de país. Então, não pode, por exemplo, fazer uma alteração na Constituição, mas pode sim propor projetos que sejam ali daquele estado, porque, né, por mais que a gente não seja aquela bagunça que é nos Estados Unidos, a gente tem sim algumas coisas que são diferentes de um estado para o outro, e isso os deputados distritais eles podem fazer, bem como buscar ali soluções para diversos problemas que a gente tem em âmbito estadual, né? E o deputado estadual ou distrital, ele acaba tendo que trabalhar muito em conjunto com a pessoa que tiver enquanto governador ou governadora daquele estado ou do Distrito Federal, né? E aí a gente vê ali algumas disputas, né? Porque, enfim, nem sempre a pessoa que vai estar também no cargo de governador ou governadora vai ser alinhado ou alinhada com a bancada ali dos deputados estaduais ou distritais daquele estado ou do Distrito Federal. Ai, que saco, eu vou ficar me embolando muito nisso, porque eu tô muito aqui na pira de falar deputado distrital, 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 né? Mas enfim. E às vezes isso é muito importante, porque se a gente, por exemplo, eleger um governador ou uma governadora que seja uma pessoa de extrema direita, que seja uma pessoa complicada, uma pessoa que quer privatizar tudo, às vezes a pessoa ali, as pessoas que estiverem compondo a Câmara Distrital ou Estadual daquele local, podem dar uma freada nesse governador ou nessa governadora, né?
Aqui em Brasília, por exemplo, quem a gente tem atualmente como governador ou governadora é o Ibanez, que é de extrema-direita, nojento, absurdo, que a gente esteja aí com esse cara como governante aqui de Brasília e com grandes chances de se eleger. Então é super importante que a gente vote bem para deputados distritais, para que a gente possa ter pelo menos uma força ali grande contra o Ibanez, porque ao que tudo indica, esse crápula vai se eleger de novo, né? Ao que tudo indica é o que vai acontecer. E fudeu tanto a saúde aqui de Brasília, né? Tentando privatizar tudo e o povo tá votando nele de novo. E mais uma vez, é de extrema importância que a gente vote em candidatos e candidatas que sejam de esquerda, já que a gente tá aqui, né, falando para pessoas que são mais à esquerda, né? Porque assim você consegue ou ter um enfrentamento a um governo que seja mais de direita, né, do local em que você mora, né, do governador ou governadora que seja mais à direita, ou então você pode ter um alinhamento muito bom se a gente estiver falando de algum estado que tenha um governador ou governadora que seja de esquerda, é isso, falei certo, que seja de esquerda. Enfim, ela vai estar me desconcentrando um pouco. Então é muito importante que a gente vote muito bem nisso, né, para esses cargos. Aqui em Brasília, por exemplo, eu vou votar no Fábio Félix, né? Que o número dele é 50123, que é do PSOL, e ele tem um alinhamento muito foda quanto à população LGBT, até porque ele é um homem gay e negro, né? Então ele tem alinhamentos muito fortes aí de combate a preconceitos tanto raciais quanto de LGBTfobia, e ele também tem atuações muito interessantes em direitos humanos de um modo geral, né? Ele é assistente social, enfim, ele é muito incrível. Deem uma olhada, se você for daqui de Brasília, dá uma olhada aí no Fábio Félix e volta nele eu recomendo muito. Eu recomendo muito o Fábio Félix. Inclusive, se você me acompanha ali no Instagram, você já deve ter visto eu postando um monte de coisa nos stories do Fábio Félix, né? Quer dizer, nos meus stories sobre o Fábio Félix, porque realmente ele é alguém que eu acredito muito na candidatura. Ele fez um primeiro mandato muito foda aqui em Brasília, porque ele foi eleito deputado distrital nas eleições de 2018 e o mandato dele foi excelente. Tenho total confiança nele para ter um segundo mandato. Tanto que eu nem vou falar de outros aqui. O cargo de deputado ou deputada distrital tem duração também de 4 anos, então a cada 4 anos os estados e o Distrito Federal podem renovar toda essa bancada e, né, enfim, podem renovar todos os deputados distritais ou federais, quer dizer, federais também, mas podem renovar todos os deputados distritais ou estaduais que quiserem, né? E a gente, né, elege 24 deputados distritais, né, a cada 4 anos, então é um número até grande. Mas quando a gente fala de deputados, também a gente tem questão de voto de legenda, né, que é algo que a gente tem que prestar atenção, porque, enfim, às vezes se um deputado ele é muito votado, ele pode não, ele puxa outros dois que foram muito bem votados também ali junto com ele. A gente tem isso previsto desses votos de legenda. O que, né, muitas vezes acaba sendo muito ruim pra gente que é de esquerda, porque pelo menos aqui em Brasília é muito difícil um partido de esquerda conseguir puxar, né? Porque Brasília tem muito direitistazinho, né? Mas também pode ser muito interessante para partidos de esquerda conseguirem puxar ali mais deputados distritais ou estaduais. Então isso é muito, muito interessante mesmo. Velho, eu tô com um problema para falar deputado estadual, porque realmente aqui em Brasília é distrital. Eu tô muito acostumada a falar só deputado distrital, né? Muito acostumada. Outro cargo que é de extrema importância a gente ficar de olho é senador, que é justamente o que vem depois. Primeiro você vota para federal, depois você vota ali para estadual ou distrital, né? Inclusive eu não falei isso, mas deputado estadual ou distrital são 5 números, né? Como eu disse, do Fábio Félix é 50, 1, 2, 3 e, enfim, são 5 números. E aí você aperta os números, depois confirma e depois vai aparecer lá para você votar para Senado, né? Senador ou senadora, né? E aqui, a função de um senador ou de uma senadora é parecido com a de um deputado federal, porque eles vão votar em âmbito, né, ali, federal, né, em âmbito de país como um todo. Então pode mexer na Constituição e tudo mais, né? A diferença é que geralmente o Senado ele vem depois, então as votações elas costumam acontecer primeiro na Câmara dos Deputados, né, dos deputados federais, depois ela passa ali para os senadores, né?
Então, os senadores, eles meio que podem barrar coisas que foram ali votadas na Câmara dos Deputados, é mais um poder que tem ali, né? E os deputados federais, eles têm ali como obrigação atender mais o estado pelo qual eles foram eleitos. Não que eles vão propor leis que sejam apenas para aqueles estados, não é isso, mas o que é tido ali como obrigação deles é atender mais aqueles estados, enquanto o Senado seria algo ali para atender os interesses do país como um todo, né? Apesar deles serem eleitos é, por estados e pelo Distrito Federal, né? Cada estado e cada Distrito Federal só pode ter até 3 senadores ali compondo o Senado, né? E a gente tem também a duração do cargo de Senado é de 8 anos, né? 4 anos a mais é o dobro do mandato de deputados federais e de presidentes e de governadores, né? Um mandato muito longo, então não é a cada 4 anos que a gente consegue renovar o nosso Senado. Inclusive, né, eles vão sempre alternando. Então, por exemplo, em 2018 a gente elegia, né, a gente votava só em um senador ou senadora, mas cada estado ali e o Distrito Federal elegia 2 senadores ou senadoras. E esse ano é só um por estado e um também para o Distrito Federal, porque vai alternando desse jeito para sempre manter ali 3 senadores ou senadoras no poder, né? E para o Senado, são 3 números que você vai digitar, tá? São 3 números e depois confirma. Aqui para o Senado em Brasília, a gente está com uma situação muito complicada, né? Porque está entre duas pessoas de extrema direita, né? Que são muito parecidas entre si, que é a Damares. Sim, eu tô falando da Damares, aquela ministra enfim, do Bolsonaro, que, né, tava cuidando da pasta das mulheres, dos direitos humanos, que foi uma desgraça, aquela pessoa surtada do Meninos Vestem Azul e Meninas Vestem Rosa, de Jesus na Goiabeira. Essa daí tá pleiteando o Senado aqui por Brasília, né? E quem também tá pleiteando ali com ela é a Flávia Arruda, que também é uma direitista escrota do caralho, né? Que tem exatamente as mesmas pautas que a Damares, só que não fala tanta merda quanto a Damares. E tá entre essas duas. Tá tenebrosa a situação, né? Porque é só uma pessoa que vai se eleger. Se fosse duas também acho que seria pior, porque seriam as duas que iriam se eleger, né? Então aqui pro Senado em Brasília, acho que a esquerda não tem muito o que fazer. Então, os meus votos aqui para o Senado provavelmente vai ser no Pedro Ivo, que tem um mandato coletivo. Ele é do partido Rede, na Sustentabilidade. O número dele é 180. Mas vai ser um voto assim só para fortalecer a rede, né? Porque uma alternativa que poderia ser muito viável para conseguir se eleger seria a Rosilene do PT. Se não me engano, o número dela é 133, né? 13 e mais um 3. Se não me engano, é esse o número dela. E ela seria muito interessante, né? Do PT. E ela seria muito interessante para conseguir ir para o Senado, mas ela não tá ali, sabe? Teria que acontecer algo muito discrepante para ela conseguir se eleger para o Senado. Então, né, como não tem jeito, vai ser entre uma dessas duas pessoas escrotas, eu vou votar em alguém que não tem chance de ser eleito, menos chance ainda, mas pelo menos vou dar uma fortalecidazinha ali para que, enfim, né, eles possam, né, a candidatura possa se fortalecer para futuras eleições e tudo mais, né? Então é isso, né? Pode ser que até o momento da eleição mude de ideia e vote na Rosilene, ainda tô decidindo, mas vai ser um voto mais assim por identificação, no meu caso, provavelmente, né? Se eu votar no Pedro Ivo, vai ser mais por identificação. Que Pedro Ivo é o nome de quem vai aparecer lá quando apertar na urna, né? Mas é um mandato coletivo e tudo mais, né? Várias pessoas ali para decidir as pautas, enfim. Então é isso, né? O Senado aqui em Brasília tá meio complicado, mas eu espero que nos outros estados aí, no seu estado que você esteja me assistindo, caso você não seja de Brasília, espero que aí esteja melhor e que consigamos eleger uma bancada boa, né? De esquerda pro Senado. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. Não, 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 tá doida? Tá doida? Para de graça. Para de graça, eu, hein? Logo quando eu tô aqui filmando, lá, velho, você ainda bagunçou aqui o negócio. E, né, o outro cargo aqui, antes da presidência, que também é super importante, é o cargo de governador ou governadora, que vem logo depois que você votar em para senador ou senadora, vai vir ali aparecer para governador ou governadora, são 2 números, né?
E aqui em Brasília a gente tá com o Ibanez para ser reeleito, né? Provavelmente vai ter um segundo turno entre o Ibanez e o Leandro Graz. O Leandro Graz, ele é do Partido Verde, ele é muito legal, né? Acredito bastante nele. E a gente tem também outras candidaturas aqui que são muito interessantes aqui para Brasília, né? Mas o cargo de governador ou governadora é muito importante porque essa pessoa é quem vai gerir ali, né? Vai ser o poder máximo dos estados e do Distrito Federal, né? Então, essa pessoa é que vai poder colocar ali as coisas para frente mesmo, que vai destinar verba pública, né? Que vai cuidar de obras de infraestrutura, essas coisas, né? Com o auxílio dos deputados estaduais e distritais, que podem ou complicar a vida desse governador ou governadora, ou facilitar de acordo com o alinhamento político. Então, por isso que é super importante a gente votar em todo mundo ali de esquerda, né? Para que as pessoas possam ter alinhamentos políticos à esquerda e conseguirem fazer governos bons. Como eu disse, aqui em Brasília, provavelmente a gente vai ter segundo turno, né? Do Ibanez com Leandro Graz. Mas é importante vocês entenderem que para ter segundo turno, né? Quando a gente está querendo que tenha um segundo turno, porque aqui em Brasília a gente está querendo muito que tenha um segundo turno, porque senão o Ibanez vai se eleger em primeiro, né? Pra gente é interessante que tenha segundo turno aqui. E para ter segundo turno, você pode votar em qualquer pessoa que não seja aquele preferido, né? Então, por exemplo, o Ibanez, ele tá aí como, né, o que tem mais votos, Leandro Graz está atrás dele ali, né? Mas a gente tem muitos outros candidatos ou candidatas aqui que estão ali também pleiteando a vaga, que não tem chance nenhuma de irem para segundo turno, mas que estão pleiteando. Se você decidir votar em uma dessas outras candidaturas, você vai estar impedindo que o Ibanez se eleja em primeiro turno, falando aqui de exemplo de Brasília. Então, se você quer que tenha um segundo turno, você não precisa necessariamente votar naquele que está em segundo lugar, né? Você pode votar em alguém ali que você acredite para poder fortalecer a candidatura dessa pessoa para umas futuras eleições, e no segundo turno você de fato votar em quem você quer que ganhe, né? Em quem você, enfim, das duas opções, quem você ali acredita que vai ser o menos pior ou que vai ser o melhor naquela situação. Aqui em Brasília, né, eu vou votar na Keka Bagno, do PSOL, também para fortalecer a candidatura dela, mas, né, o que eu quero é que tenha um segundo turno, então eu votando nela, estou favorecendo também que tenha um segundo turno, e o segundo turno, no caso, vai ser entre o Ibanez e o Leandro Graz. O Ibanez é terrível, o Leandro Graz é legal, tá? E, tipo, eu falo que ele é legal mesmo porque o mandato dele, né, enquanto deputado distrital, foi um mandato bem interessante, porque ele já foi deputado distrital aqui do DF, né, e tudo. Então, segundo turno eu vou votar nele tranquilo, assim, não vai ser um voto de pesar, né? Vai ser um voto feliz, feliz mesmo. Eu vou votar na Keka nesse primeiro turno só mesmo para dar uma fortalecida ali na candidatura dela, né? Para futuras candidaturas, né? Então, dar uma fortalecida ali nela para isso, né? Dar uma fortalecida no partido, enfim, tudo mais. E aí depois, obviamente, a gente tem o voto para a presidência, né? Que eu nem preciso dizer que é o poder máximo, assim, do país, né? Fora judiciário, que é um poder muito importante também, né? Na verdade, todos os três poderes são importantes, mas é isso, né? Presidente tem aí esse cargo que vai comandar o país, né? Que vai poder barrar leis, que vai poder colocar também leis para votação, que vai decidir muito como é que orçamentos vão ser ministrados no país, que vai colocar ministros para gerirem, né, pastas diferentes do país, né? Que vai poder melhorar ou piorar a economia do país e tudo mais. Então, são atribuições que são bem diferentes dos outros poderes, que são extremamente importantes, são atribuições que podem ser reguladas até certo ponto pelos outros poderes, mas tem muita coisa que só o presidente pode fazer, e é super importante, né, que a gente vote no Lula, porque a gente não quer o fascista de novo no poder, né? Então, enfim. Super importante isso. E agora vamos aqui falar sobre partidos, porque como eu disse ali no começo do vídeo, presidente não governa só. E quando a gente vai falando aqui dessas do que cada cargo faz, eu falei de forma bem resumida, depois vocês pesquisem melhor, né, se vocês quiserem, porque eu falei aqui, dei um panorama, né? Não foi um conteúdo assim para ser super destrinchado. Foi um panorama. Mas enfim, como eu falei aqui, deu para perceber que, né, tanto a Câmara dos Deputados, quanto o Senado, quanto os governadores podem ou facilitar ou frear um pouco a vida de quem estiver na presidência, né?
O governo do Bolsonaro, a gente teve um Congresso e um Senado que eram muito alinhados a ele. Uma boa parte desse Congresso e desse Senado vão continuar, então o bolsonarismo, né, essa desgraça aí desse fascista, não vai sumir, né? Eu vou continuar, enfim, sendo anti-Bolsonaro, né? Porque o bolsonarismo em si vai continuar mesmo se o Bolsonaro perder, o que eu acredito que o Bolsonaro vai perder de fato, né? Tomara que seja em primeiro turno que ele perca. Mas enfim. Como vocês viram, presidente não governa sozinho. Então a gente vai votar no Lula, a gente vai eleger o Lula presidente, mas se a gente eleger um Congresso Nacional, né, tanto a parte dos deputados federais, quanto a parte dos deputados distritais, quanto a parte de senadores e senadoras, se a gente eleger pessoas que sejam de direita, essas pessoas vão atrapalhar muito o governo do Lula. Então, por isso que é super importante que a gente vote em pessoas que estejam à esquerda, né? Em candidatos, candidatas que sejam de esquerda, tá, gente? Pelo amor de Deus, porque a gente quer que o Lula tenha um governo que seja mais fácil, que ele consiga fazer mais coisas para ver se tira o nosso país dessa merda que tá aqui agora. Não tô dizendo que o Lula é perfeito, não, tá, gente? Não é. Tenho muitas críticas ao Lula, mas dane-se essas críticas. Quero derrotar Bolsonaro e o Lula lá. E é isso, né? Brilha uma estrela. E aqui eu vou falar da importância de partido. Porque quando a gente fala em eleger deputados e deputadas, senadores e senadoras, governadores e governadoras que sejam favoráveis às nossas pautas, né? Por exemplo, esse é um canal LGBT, um canal, né, voltado principalmente para pautas LGBT. Então aqui, né, tipo, eu vou falar para vocês votarem em candidatos que sejam favoráveis a pautas LGBT. Mas também não basta o candidato ou candidata ser favorável às nossas pautas. Ele precisa estar em um partido que também seja favorável às nossas pautas. Isso é muito importante, porque tem muitas pessoas que não se ligam na importância de votar em um partido, né? Que só se ligam em votar ali nos candidatos. Ah, eu gosto de fulano, então vou votar nele. Mas esse fulano, às vezes, quando você gostava dele, esse fulano poderia ser de um partido de esquerda, agora tá num partido de centro, né? E aí, às vezes, essa pessoa ela já não vai poder fazer as coisas que ela faria se ela tivesse num partido de esquerda. Porque, gente, os deputados e deputadas, senadores e senadoras, governadores e governadoras vão ter que fazer coisas que sejam alinhadas ali com o seu partido. Então, por exemplo, se a gente estiver falando de alguém que que seja uma pessoa, né? Aparentemente progressista, mas que está em um partido de direita, essa pessoa, quando chegar ali votações muito importantes, como por exemplo o que a gente teve, né, é, da PEC do teto de gastos, né, essa pessoa vai votar de acordo com a orientação do partido. Porque o partido dá orientações. E se a pessoa não seguir a orientação do partido, a pessoa pode acabar sendo expulsa do partido. Então é muito importante que vocês votem em partidos que tenham ali, que sejam partidos de esquerda. Não basta o candidato ou candidata ser progressista, tem que ser também de um partido de esquerda, né? Porque assim você vai estar votando ali em um projeto de partido, né? Das pautas que aquele partido carrega também, e assim você também vai estar fortalecendo mais aquele partido. Então, se você vai votar em um candidato que esteja em um partido de centro, né? Mesmo que seja um candidato que tenha umas ideias progressistas, assim, mas que esteja em um partido de centro, você vai estar fortalecendo aquele partido de centro. E a gente sabe que o centro aqui, né, no na nossa política brasileira, na verdade, em praticamente toda política, né, política do mundo inteiro, o centro sempre pende à direita, né? Então é importante que vocês votem em partidos de esquerda, né, que vocês fortaleçam partidos de esquerda, até porque tem o voto de legenda que eu já falei aqui para vocês, para o cargo de deputados e deputadas, em que uma pessoa que foi muito votada, se aquele partido tiver conseguido um número X de votos, né, que seja uma porcentagem X, que seja uma porcentagem grande, não vai ser só a pessoa mais votada daquele partido que vai ser eleita, mas ela vai ser eleita e vai puxar ali também outras pessoas, né? Com o voto de legenda, né? Então, por isso que é muito importante vocês votarem em partidos. Não só em políticos, mas em partidos. Inclusive, pode até acontecer de a pessoa que seja mais votada, se ela for de um partido pequeno, né? Ela não assumir o cargo também, porque, enfim, é bem confuso como tudo isso acontece, né? Mas tenham em mente isso. Votem no político, no projeto do político e no partido que aquele político estiver.
né? Inclusive, tem muita gente que vota na legenda do partido em si, né? Que vê ali um partido que gosta e sempre vota na legenda daquele partido, e tudo bem também, né? Mas, enfim, partidos que eu sugeriria que vocês votassem, né? São partidos de esquerda. Então, o PT, né? Que é um centro-esquerda, mas ainda vota em muita coisa ali à esquerda, né? Tem frente de esquerda muito boa no PT, então o PT seria uma boa alternativa. O PSOL é uma boa alternativa também, né? Eu sou filiado ao PSOL, então, né? Obviamente que é um partido que eu acredito. Tem também o PCdoB, tem o PCB, né? Tem também União Popular, né? Que é um partido que foi criado agora, né? Tem também o PSB, né? Que tem ainda um partido também, tipo o PT, né, que tá mais ali centro-esquerda, mas que tem candidatos que são com alinhamento de esquerda muito bom, né, em tudo. Então esses são partidos aí que eu indicaria para vocês votarem, né? Tem outros partidos que eu não tô lembrando aqui no momento, mas tudo bem, se são assim os que vieram na minha mente que são de esquerda. E PDT não, tá, gente? PDT não. PDT já foi um bom partido de esquerda, e por mais que eu esteja com rosas aqui na minha roupa, né? PDT não, não dá mais. PDT hoje em dia é um partido de centro-direita, né? Tanto que o Ciro Gomes está aí bem à direita, né? Nem centro-direita, o Ciro Gomes está totalmente à direita, né? Então, PDT eu sugiro que vocês não votem, não. Mas votem aí nesses outros partidos que eu falei, que é muito importante. Então, é isso que vocês precisam ter em mente. Eu acho que eu deveria ter feito esse vídeo antes, né? Tô aqui fazendo ele faltando poucos dias para nossa eleição, mas ainda dá tempo de vocês pesquisarem, ainda dá tempo de vocês se interarem, e ainda dá tempo de vocês fazerem escolhas que sejam conscientes, né? Escolhas que sejam boas. Então, né, gente, corre aí porque presidente não governa sozinho, a gente tem que eleger o Lula em primeiro turno, então, pelo amor de Deus, votem 13. Na semana que vem eu quero estar comemorando a vitória do Lula em primeiro turno. E é muito importante que a gente eleja o Lula em primeiro turno, porque assim a gente enfraquece o Bolsonaro, enfraquece o fascismo dele e diminui as chances dele ter ali mais. Dele ter mais apoio político para poder, enfim, questionar os resultados das urnas, né? Porque se ele perder agora em primeiro turno, ele não vai ter muito apoio para questionar, porque se ele questionar o resultado das urnas, ele vai estar questionando também a eleição de todas as pessoas que foram eleitas para a Câmara dos Deputados e dos Senadores, porque não existe segundo turno, né, para essas duas câmaras. Não existe segundo turno para o Congresso, só existe segundo turno para governadores e também para presidentes, né? Agora, né, para governadores e presidenciáveis nessa eleição de 2018, né? Enfim, eleição de 2022. Louca, tô bem louca aqui. Mas para as eleições de 2022, né? Então, por isso que é importante a gente eleger Lula em primeiro turno, mas não só o Lula, e eleger ali uma bancada boa de esquerda, tanto para a Câmara dos Deputados, quanto para a Câmara dos Senadores, né? E também para as câmaras legislativas dos seus respectivos estados ou do Distrito Federal. Então, por favor, né, gente? E para governadores também, né? Para governadores também, mas pelo menos governadores a gente ainda tem o segundo turno, né? E para esses outros a gente não tem. Então, votem direitinho, tá? Votem direitinho, por favor. Mas enfim, esse foi o vídeo do transmissão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que eu devo ter fudido meu Analytics, porque eu acho que esse vídeo vai flopar. Mas eu queria muito fazer ele, então arrisquei ainda assim. E se você gostou desse conteúdo, por favor, compartilhe ele à exaustão, porque como eu disse, eu acho que esse vídeo vai flopar aqui no canal. Então pega esse link e sai compartilhando pra gente fazer com que esse vídeo não flope. Também, né, não se esqueça de dar aquele like, porque o like também ajuda muito o YouTube a recomendar mais o meu conteúdo pelo YouTube, né, pela plataforma do YouTube. Também não se esqueça de se tornar membro do canal caso você tenha essa possibilidade. E também não se esqueça de se inscrever nos canais caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais.